Olá, sejam bem-vindos ao canal Oficina de Filosofia. Hoje eu vou falar sobre um filósofo que é muito importante para mim, um filósofo que eu gosto muito, que é um grande escritor, um cara que escreve com uma beleza sensacional e é um dos filósofos mais influentes da contemporaneidade, embora não seja totalmente reconhecido por essa influência. Ele ainda é visto muito como um cara que era só assim um romântico, um cara que escrevia bem, um cara que viajava nas coisas do Oriente, porque gostava muito de filosofia oriental, de pensamento oriental, mas esse cara tem uma influência enorme no desenvolvimento do pensamento contemporâneo. É um cara chamado Arthur Schopenhauer. Schopenhauer viveu na Alemanha, ali no iniciozinho do século XIX, entre o início e meados do século XIX, e Schopenhauer teve uma vida bem interessante, assim. Ele era filho de um cara riquíssimo, de um grande empresário riquíssimo. A mãe dele era uma pessoa que tinha uma mente assim muito livre, era uma livre pensadora, uma artista, mas que se viu em determinado momento por conta de um casamento arranjado, lembrando que o casamento por amor com a pessoa que você próprio escolhe é uma invenção muito recente da humanidade, vem ali de meados do século XIX para frente, se consolidando a partir justamente dos ideais românticos. Mas a mãe de Schopenhauer ainda vivia num esquema de início do século XIX em que ela arrumou ali um casamento arranjado com um cara ricaço para resolver a vida dela, mas virou assim uma escrava de uma vida doméstica de século XIX, tendo que cuidar do marido, da casa, do filho, que eles logo tiveram, o Schopenhauer, o Arthur, e ela era miseravelmente infeliz com essa vida, porque, como eu vou contar daqui a pouco, ela tinha uma mente muito mais assim de livre pensadora, de artista, e havia toda uma expectativa de que o Schopenhauer herdasse o cargo do pai como diretor das empresas, que o Schopenhauer herdasse o negócio da família e se tornasse um grande empresário. E desde muito cedo isso começou a afligir muito ele, porque ele era um cara que gostava muito de estudar, de ler. Ele teve a oportunidade aos 15 anos de fazer uma grande viagem pelo mundo, pela Europa, pelo mundo com o pai. Então, ao contrário do Kant, que é um cara que viveu, cresceu, nasceu, viveu e morreu na mesma cidade, Königsberg, os exemplos assim de arte, Kant não conhecia muito de arte, né? Ele tem um grande tratado sobre arte lá, sobre a crítica do juízo, o sublime, mas os exemplos de beleza estética que ele dá é um jardim, a flor, o pôr do sol, não sei o que. O Schopenhauer, quando vai falar de beleza estética, é outro nível. O cara conhece profundamente as obras de arte das quais ele está falando, é um cara que rodou os maiores museus do mundo. Quando ele fala sobre a humanidade, ele fala com um certo conhecimento de causa. É um cara que viu e viveu nessa grande viagem que ele fez aos 15 anos, e ele ia com um diário anotando tudo, uma espécie de agenda, anotando tudo. Assim, já era um cara muito interessado em literatura, e ele foi absorvendo, ele usou essa viagem não como um turista, para ir assim, olhando e achando legal isso aqui ou aquilo ali, para absorver o máximo de experiência de humanidade, de arquitetura, de arte que ele pudesse no mundo, na vida, ver como as pessoas vivem. E ali ele teve contato com muitas misérias humanas, muitas dores humanas, com muitas experiências muito diferentes da que ele estava acostumado a ver e viver na cidade, na sociedade alemã dele. Então ele viveu realmente essa experiência da viagem para, se enriquecer muito culturalmente. Pouco tempo depois dessa viagem, quando Schopenhauer está com 16 anos, uma tragédia abala a família. O pai dele se atira do alto de dos prédios das indústrias e comete suicídio. Então o pai de Schopenhauer comete suicídio aos 16 anos do Schopenhauer, e ele fica ali meio perdido, porque ele ainda está numa idade que está ali decidindo os gostos, as preferências na vida, e já é meio que empurrado para uma vida de começar a se preparar mais ativamente para assumir as empresas da família, o que provoca ataques de pânico nele. Ele não quer ser empresário de jeito nenhum, ele quer ser um filósofo, um escritor. A mãe dele, por outro lado, recebe assim a morte do pai como uma carta de alforria, a morte do marido, no caso, como uma carta de alforria. Ela se muda para Weimar, monta um grande salão literário, recebia figuras da alta classe cultural alemã. Goethe era um frequentador do salão da mãe de Schopenhauer, a Johanna Schopenhauer.
Johanna Schopenhauer escrevia romances que eram até muito bem vendidos na época. Então ela se torna aquilo que ela sempre quis. Ela nunca quis ser uma dona de casa e ficar ali presa, escravizada naquela vida doméstica do século XIX. Ela sempre teve esse interesse realmente de ser uma promotora cultural, né? Uma agitadora cultural da cidade, uma artista, ela própria, escritora de livros muito importantes. E o Schopenhauer tem uma relação muito conturbada com a mãe, ele tem um pensamento ainda meio tradicional, acha que é mal visto, né, por ele, a mãe ficar assim se expondo sempre nos salões literários que ela própria comanda, e viver uma vida muito libertária, de gostar muito assim de namorar pessoas diferentes, ficar com pessoas diferentes. O Schopenhauer tinha um pensamento mais conservador para a mãe, e ela entrava muito em conflito com o filho, mandou ele para um colégio interno. Nesse colégio interno, que era um dos melhores da Alemanha, ele conseguiu ser expulso porque ele simplesmente, já mostrando alguns traços da personalidade dele que iam ficar para o resto da vida, ele escreve um poema zombando de um professor. E, de repente, hoje você consegue fazer isso sem ser expulso. Mas assim, naquela época, a Alemanha do início do século XIX, você escrever um poema sacaneando um professor e ainda por cima entregar na mão dele, para ele fazer questão que ele veja, pô, foi expulso do colégio, teve que voltar para casa. Em casa a relação muito difícil. Tem dois bilhetes muito marcantes nessa relação entre a Johanna Schopenhauer e o Arthur Schopenhauer. Um deles é muito decisivo, os dois são muito decisivos para a vida do Schopenhauer, mas de maneiras diferentes. Num deles ela escreve, foi a melhor coisa que ela fez por ele, ela escreve: filho, não assuma as empresas do seu pai, siga o seu coração, ponto. Isso fez uma diferença enorme na vida do Schopenhauer, porque ele estava com esse peso, ele lá com 16, 17 anos, lutando com a ideia de ter que ser empresário, de ter que assumir os negócios do pai suicida e tal, e ele querendo ser artista, querendo ser escritor, querendo ser filósofo. Quando ele recebe esse bilhete, parece que é um peso, sabe, que sai. Cara, eu tenho um aval aqui da família para eu seguir aquilo que eu quero fazer, aquilo que é a minha vocação. E ele vai, ele começa a realmente se aprofundar nos estudos de filosofia, já começa a escrever os primeiros textos dele. E o outro bilhete, esse bem menos encantador, né, depois de uma briga muito feia que eles tiveram em casa, porque ele foi expulso do colégio interno, teve que ficar em casa com a mãe, eles brigando todo dia. Numa das brigas mais feias que eles tiveram, que ela chega, parece que empurrar ele na parede ou na escada, meio controverso. Aí cada um vai para o seu quarto, no dia seguinte ele acorda e tem assim em cima da cômoda da sala um bilhete da mãe, dizendo assim: fui para a casa de campo, nunca mais quero vê-lo. Saia daqui imediatamente, só voltarei quando você se for. Ponto. Dito e feito. A mãe tinha ido para a casa de campo, fez o Schopenhauer sair de casa antes que ela voltasse, não queria mais vê-lo, não queria mais contato com ele, e ele teve que lidar com isso. Saiu de casa, começou ele já recebia, né, desde que o pai se matou, ele recebia uma pensão. O pai deixou uma pensão bem razoável, não era assim uma coisa de riqueza, de milionário, porque era só uma pensão e não os ganhos reais que ele tinha enquanto vivo. Mas deixou uma pensão que o Schopenhauer, muito bom administrador desde cedo, fez render até o fim da vida. Então até o fim da vida ele teve uma vida de classe média bem estabelecida, não como um ricaço, mas jamais como alguém abaixo da linha de uma classe média bem estabelecida, porque soube administrar muito bem essa pensãozinha que pingava todo mês na sua conta. E Schopenhauer foi assim, um dos caras precoces, né, da história da filosofia. Ele, aos 30 anos de idade, ali em 1818 ou 1819, publica já a grande obra dele, a grande obra filosófica dele, que é essa aqui, O Mundo como Vontade e Representação. É um livro fantástico, um livro muitíssimo bem escrito, um livro grande, assim, né, com 4 partes bem desenvolvidas, bem grandes, que demonstra assim, uma maturidade de visão de mundo e de trabalho mesmo filosófico, de leitura e entendimento dos filósofos, impressionante para um cara que publicou isso aos 30, quer dizer, ele vinha trabalhando nisso desde os 20 e pouco, 27, 20 e pouco, para aos 30 ter isso publicado. É um livro fantástico que estabelece bases para todo o desenvolvimento futuro da filosofia contemporânea, embora nem sempre isso seja reconhecido. A tese fundamental desse livro é a seguinte:
A força que nos move, o princípio fundamental da existência, aquela força que atravessa e move todos os seres, aquela força mais essencial, a nossa essência, a essência de todos os seres do mundo, do universo, é uma espécie de energia, uma espécie de força, de movimento que Schopenhauer chamou de vontade. Vontade, esforço, querer. Quer dizer, um movimento, algo que vai em direção, algo que busca, né, satisfação. E diz, essa energia, essa força, esse impulso, esse esforço, esse querer, que eu chamo de vontade, é a essência de todos os seres. Então toda a nossa vida é comandada, é regida, é impulsionada, é movida pela vontade. E não só a vida humana, mas assim, o movimento dos planetas no espaço sideral é regido por essa força, por essa vontade. O Sol ali brilhando, né, jogando aquela energia sem parar e sem limite para o universo inteiro e aquecendo aqui o nosso sistema solar também, por acaso. Essa energia solar é a vontade. Ali no pequeno verme que quebra uma casquinha de fruta e adentra ali, e ali encontra outros vermes, e eles lutam para se nutrir naquela frutinha que caiu ali na floresta amazônica. Vontade, é a vontade que anima o movimento das plantas, rompendo a barreira da terra, crescendo em direção ao sol, disputando espaços, nutrientes no solo. Isso tudo é vontade, é a vontade que está na luta da cadeia alimentar dos animais, um caçando o outro, um comendo o outro, as disputas dos animais por parceiros sexuais, as disputas dos animais pela hierarquia do comando dos grupos, dos bandos de animais. Tudo isso é vontade. Eles têm uma grande força, uma grande energia, que é a essência do mundo, do universo, e como nós não estamos separados do mundo do universo, nós estamos totalmente incluídos no mundo e no universo, não somos seres totalmente separados, totalmente diferentes. Não, nós existimos nesse mesmo universo que tudo existe. E existindo nesse mesmo universo que tudo existe, somos todos movidos pela mesma força que move o universo. E essa força de Schopenhauer é vontade. Vontade de Schopenhauer é um impulso inconsciente, quer dizer, não depende da consciência nem nossa nem de ninguém para funcionar. Não está sob o controle da consciência e da racionalidade, né? É um impulso inconsciente, um impulso cego, uma força cega. O que ele quer dizer quando ele diz que a vontade é uma força cega? Quer dizer que não há uma grande finalidade para os movimentos, para os eventos do mundo, e nem mesmo para as nossas vidas. Não há uma grande finalidade. A vontade não tem em vista, essa força que anima tudo, não tem em vista uma grande finalidade a qual ela tenha que chegar. Um impulso cego, uma força cega, quer dizer também que não tem nenhum tipo de inteligência superior, nenhum tipo de providência superior regendo os fenômenos do mundo e acomodando eles de modo a nos vigiar, ou nos proteger, ou nos castigar por certas coisas que fizemos, ou nos recompensar por outras coisas que fizemos. Não tem essa dimensão no Schopenhauer. Para ele é tudo vontade, é tudo uma força, um querer, um desejo que simplesmente atravessa todas as coisas, comove todas as coisas e fica indo em busca de uma satisfação que no limite é absolutamente impossível. Justamente porque a vontade é impulso cego, ela não tem uma finalidade, então ela é sempre um constante querer, uma constante inquietação que fica em busca de uma satisfação absoluta que nem sequer existe. Então ela permanece sempre em movimento. Não tem um momento em que a vontade cessa, a vontade simplesmente acaba, agora não existe mais vontade, senão o mundo acabaria. Se esse é o motor do mundo, se a vontade é o motor do mundo e o mundo continua existindo, quer dizer que nunca houve e provavelmente nem haverá um ponto final para essa força. Não, o nosso mundinho aqui pode até acabar, mas essa força continua, né, exercendo esse impulso, esse movimento que anima todas as coisas do universo. Ele diz, assim como a vontade é cega, não tem uma finalidade, a vontade também é sem razão, sem fundamento. Não tem uma razão de ser para a vontade. A vontade é porque é, a vontade existe porque existe.
A vontade vai em direção, em busca daquilo que quer, porque vai em direção em busca daquilo que quer. Não tem uma grande razão para a vontade existir, não tem uma grande razão para a vontade buscar satisfação. É isso, o mundo é apenas uma grande energia, uma grande força, uma grande vontade, buscando uma satisfação absoluta que não existe e nos carregando consigo e a todos os seres existentes nesse movimento. A inspiração de Schopenhauer para pensar algo tão diferente do que normalmente se pensa na tradição ocidental. A tradição ocidental, em geral, divide o mundo em um princípio que está no além, regendo a existência inteligentemente, e nós que estamos aqui no mundo aquém, sendo regidos por um princípio inteligente. Dificilmente você vê no pensamento ocidental a ideia de que há uma força cega e sem razão que vai nos carregando e a tudo que existe. Dificilmente você vê no pensamento ocidental a ideia de que não há nenhuma instância inteligente além que está regendo o processo de funcionamento do mundo. Dificilmente você vê no pensamento ocidental que não há uma grande finalidade última para a existência, ou que não há uma grande razão de ser primeira para a existência. Mesmo os pensamentos mais materialistas, cientificistas que existiam até Schopenhauer, diriam que há sim uma condução racional da vida humana, que a vida humana é regida pela razão e que justamente se faz ciência para desenvolver a razão e que tudo isso está dentro da marcha progressiva da razão humana que tem uma finalidade, que é chegar ao conhecimento absoluto, que é chegar à paz absoluta, que é chegar a algum lugar de satisfação racional absoluta para essa espécie de convivência humana absolutamente justa e igualitária, finalidades para a vida humana, sentidos para a vida humana. É muito difícil você ver na história do pensamento ocidental essa ideia de que o que há é uma mesma energia, uma mesma força que inviabiliza, inclusive, você ter critérios definitivos para dizer tal ação é boa e tal ação é ruim, tal ação é certa e tal ação é errada. Isso assim, dentro de um certo contexto, dentro de uma certa combinação de certas convenções humanas, você pode até estabelecer, tais ações são ruins, tais ações são boas. Mas do ponto de vista universal, do ponto de vista da essência do mundo, da vida e da humanidade, não há essa distinção. Não existe uma vontade ruim e uma vontade boa. Não existe uma vontade em um lugar que é má e uma vontade em um lugar que é boa. O que há é uma mesma vontade, um mesmo movimento, animando todos os processos existenciais e todas as ações humanas e todos os repousos humanos e tudo que há na vida humana. Então não existe, do ponto de vista dessa essência universal, nenhum humano que seja bom, nenhuma vida que seja melhor do que a outra, uma ação que seja melhor do que a outra. Tudo é desejo, tudo é vontade, tudo é experiência de desejo, de querer uma satisfação e buscar essa satisfação, sem uma razão primeira e sem uma finalidade última. E me parece que Schopenhauer é tão original justamente porque ele leu muito a sabedoria oriental. Ele era um cara muito admirador, e não só admirador, mas um leitor muito sério das tradições orientais. E faz parte das tradições orientais, especialmente ele lia muito assim, as tradições indianas. Faz parte das tradições religiosas de sabedoria indianas a ideia de que existe uma mesma e única energia que atravessa todos os seres. Que todos os seres, no nível mais fundamental, por mais que com o véu de Maia a gente fique achando, o véu da ilusão, faça a gente achar que cada um é um ser individual, que eu estou totalmente separado desse microfone, dessa tela, de você que está aí do outro lado, do vizinho, do prédio, do livro, do computador. No nível mais fundamental, diriam as tradições orientais, indianas, existe uma mesma energia que atravessa e constitui todas essas coisas. Nós somos temos uma unicidade de base com tudo que há no universo. E essa ideia de uma unicidade de base, que em filosofia a gente chama de monismo, é muito fantástica, porque assim, ela justamente complica infinitamente esse tipo de distinção fácil que a gente faz entre o verdadeiro e o falso, entre o bom e o ruim. Se é tudo uma mesma energia, qual é o critério que eu tenho de saída para saber se uma coisa é boa ou ruim, se uma experiência é boa ou ruim, se uma ação é boa ou ruim, em si mesma? Eu posso julgar a partir do meu ponto de vista limitado se uma coisa é boa ou ruim, mas não dá para escrever na ordem universal se uma coisa é boa ou ruim, se uma experiência é boa ou ruim, se uma ação é boa ou ruim. Isso complica inteiramente a noção de conhecimento, porque assim,
A gente, em geral, pensa ocidentalmente que tem um sujeito aqui que conhece e um objeto lá que é conhecido. E aí existe uma separação de base entre eles e, né, como é que isso se equaciona, né? A gente fica pensando como é que o sujeito que está do lado de cá conhece o objeto que está do lado de lá. Então você pensa numa grande unicidade entre tudo, complica muito a ideia de conhecimento que a gente tem. O que significa conhecer? Que tipo de relação é que se estabelece entre seres que têm uma unidade de base, e não uma diferença de base entre sujeito e objeto? O que é um conhecimento verdadeiro e o que não é um conhecimento verdadeiro? Tudo tem que ser repensado. Meu ponto é esse: quando você abre mão de pensar o absoluto fora, né, um absoluto que está lá fora e que rege a existência inteligentemente e que te dá critérios absolutos para decidir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Quando você abre mão desse absoluto que fica lá fora, esse absoluto que está lá no além, essa metafísica de um além que está lá regendo o mundo, te dando critérios absolutos para reger a sua vida e sua existência, você tem que repensar tudo. Você tem que repensar a ética, você tem que repensar a política, você tem que repensar a teoria do conhecimento, tudo em novas bases, porque você entende que o que é uma mesma energia, uma mesma força que atravessa tudo e todos os processos existenciais. Isso te coloca o desafio de pensar, tudo bem, mas então como é que funciona o que eu chamo de conhecimento, como é que funciona o que eu chamo de ética, como é que funciona o que eu chamo de política, se o que há é uma mesma força, uma mesma energia, uma mesma vontade que anima todos os seres. Em termos de uma vida humana, né, essa vontade se manifesta naquilo que a gente chama de vontades, desejos, quereres, né, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente busca. A gente tem sempre um objetivo, está sempre buscando alguma coisa. Então, desde cedo, criança, a gente quer um objeto para a gente pegar e brincar, a gente quer o seio da nossa mãe, a gente quer aquela sensação de saciedade. Queremos coisas, a gente cresce um pouquinho, aí quer chamar a atenção daquela pessoa que a gente gosta, aí se chama a atenção, quer ter um relacionamento, se tem um relacionamento, quer manter aquele relacionamento e tal, e sempre tem um objetivo, sempre tem uma coisa a mais, parece que nada traz pra gente a satisfação absoluta, né? E vai pro emprego, aí fica querendo, desejando um emprego, aí chega no emprego, aí pô, agora já não é mais isso que me satisfaz, agora eu preciso ser promovido. Aí é promovido, aí quando é promovido descobre que nessa promoção, nesse novo cargo, tem várias outras dificuldades que você nem sabia que existiam. Aí fica, putz, agora não, agora eu preciso virar o chefe do chefe. E aí vai nessa luta, nessa busca, se consegue. Quando chega lá, aí não era bem isso, né? Até fiquei satisfeito, mas pô, começam outras dificuldades, outras circunstâncias a se interpor entre eu e a satisfação absoluta. E quando não consegue é uma frustração danada, caramba, não consegui chamar a atenção daquela pessoa, não consegui aquele emprego, não consegui aquela promoção, e vai adiando, né? Tem sempre um objetivo ilusório de satisfação absoluta brilhando na nossa frente, a gente indo atrás dele, e quando chega e acha que pegou, ele escoa pelas nossas mãos porque já não era mais aquilo, já começam a ter outras dificuldades, o desejo já passa a ser outra coisa. E quando não consegue, é uma frustração enorme que nos machuca por dentro, nos deixa muito chateados. Então Schopenhauer dizia: a vida é como um pêndulo que oscila da direita para a esquerda, da frustração por um objetivo não alcançado para o tédio de um objetivo já alcançado. Porque ele dizia: o destino de todo objetivo conquistado é se tornar o tédio de um objetivo já conquistado. E, por outro lado, o objetivo não conquistado provoca uma frustração enorme. Por isso ele diz que a vida é como um pêndulo. Ele diz: o único caminho de libertação desse pêndulo infinito, né, que os budistas chamavam de samsara, é atingir mais ou menos aquilo que os budistas também chamavam de nirvana. Ele tem inspirações fortes das tradições indianas e do budismo. Então, assim, ele diz: quando a gente finalmente entende, né, que o processo é esse, que quando a gente deixa de se iludir tanto com o brilho que está lá na nossa frente, como se fosse trazer a satisfação absoluta, e finalmente se dá conta de que o que há um mesmo movimento atravessando todos os processos existenciais, que o que há não é separação, mas uma grande unicidade entre todas as coisas, nesse sentido de um mesmo movimento que anima todas as coisas e fica buscando satisfação, e que a satisfação absoluta ainda por cima não vem, nunca virá, é absolutamente impossível. Esse conhecimento nos liberta, esse conhecimento nos atira no nirvana,
que é uma experiência de finalmente apaziguamento da vontade. Finalmente, um apaziguamento, e a gente já não fica mais naquela mesma avidez de achar que a cada momento vai atingir a satisfação absoluta, que cada objetivo é a satisfação absoluta. A gente se torna mais tranquilo na lida existencial. Ele diz, não é de uma vez por todas, não é uma coisa de atingir a iluminação e ficar para sempre iluminado, mas são momentos, assim, momentos de iluminação, nesse sentido de conhecer, de entender qual é a realidade, de sabedoria quanto ao processo, mais do que quanto às partes do processo que a gente está ali podendo ver, entendimento global, geral do processo, né, te coloca numa posição assim de, cara, você é um grão de areia num universo infinito de vontade, né, assim. Então esses desejos, esses quereres que ficam ali te animando, te levando para esse outro objetivo, assim, é uma gotinha de conta-gota assim, de água num oceano de vontade, E aí você tem finalmente uma experiência que o Schopenhauer chamava de sublime, que é isso, é a sua pequenez diante do universo, diante da ordem do universo, né? Assim, a sua pequenez diante da grandiosidade da vontade que existe desde sempre para sempre. A sua vida, nossa vida, é como um átimo de segundo, um estalar de dedos da vontade. E a gente trata isso com uma grandeza, com peso, né? Como se a nossa vida tivesse assim, um peso enorme na ordem universal, como se o objetivo atingido fosse imprescindível na ordem universal, como se o objetivo não atingido fosse uma falha terrível na ordem universal. É um estalar de dedos, A gente perde muito tempo durante esse pequeno estalar de dedos, julgando um monte de coisa que não diz respeito a gente, criando um monte de querela em torno de questões menores que não fazem nenhuma diferença na nossa vida, se vendendo barato também no mercadão do teatro social, usando um monte de máscara, usando um monte de capa, né, para se esconder, para se mostrar de uma determinada maneira ou de outra. É um estalar de dedos da vontade, dessa força, dessa energia. Aproveita esse estalar de dedos da melhor maneira possível, né? Assim, faz o que dá para fazer com ele, faz o que te faz feliz com ele, faz o que te faz bem com ele, faz o que mais do que feliz e bem, são palavras ruins, mas assim, faz o que você quer fazer com esse estalar de dedos, pô. No mínimo isso, pelo menos isso. E como vocês podem ter percebido, né, essa ideia de que é uma força inconsciente, inescapável, sem uma grande finalidade, sem uma grande razão de ser, é a base para todo o pensamento contemporâneo. Né? Sem Schopenhauer não existiria um Nietzsche, sem o Nietzsche não existiria Deleuze, Foucault, Derrida e Heidegger. Sem o Schopenhauer não existiria psicanálise. Né? São alguns dos pensadores e dos saberes mais importantes do século XX. Todos eles estão enraizados lá, têm como herança o pensamento do Schopenhauer. O pensamento do Schopenhauer que está aqui nesse livro maravilhoso.